Olá, boa noite. Para quem nos acompanha, eu me chamo Ciane Simões, eu sou professora da Universidade do Estado do Amazonas, Escola Normal Superior, da área de Políticas Públicas em Educação e Currículo da Educação Básica. E esta é a primeira edição dos Diálogos Impertinentes, impertinente não por ser desimportante, mas por buscar sair do lugar comum. Este é um espaço de diálogo para discutir educação em tempos de quarentena, e é uma iniciativa do LEPET, que é um programa da Universidade do Estado do Amazonas, e nas próximas semanas traremos uma série de temas e debatedores que contribuam na reflexão sobre educação neste cenário social, econômico, cultural e político tão conturbado. A pauta de hoje é... Agora, eu posso dizer assim, foi um trabalho feito. Não sei se é um trabalho que seria repetível, se a gente poderia se engajar e manter esse conjunto de criação que a gente foi fazendo, né, de atividades e de conversas, porque elas eram conversas extremamente comprometidas e responsáveis, no sentido de que a gente organizava as ideias e as propostas a partir de temas e convidando pessoas muito importantes para conversar conosco, pessoas que estavam no chão da escola, sobretudo, né? Mas também pensadores que não estão diretamente no chão da escola, mas pensam a sociedade. E tudo isso exigia um esforço muito grande, uma mediação muito grande para que tudo acontecesse da melhor forma, com a melhor qualidade possível. E eu acho que o momento da pandemia, logo no primeiro ano, foi um momento de implosão mesmo, porque a gente não sabia, estava tudo muito mexido, né? A gente não sabia para onde ia caminhar. Então foi um momento de um posicionamento nosso enquanto cientistas, enquanto educadoras, enquanto professoras acadêmicas, de pensar aquela realidade, que na verdade ainda é uma realidade, mas diferente, né? Acho que são outras nuances do que a gente está vivendo em termos ainda de pandemia. Vai demorar um pouco a gente deixar de estar numa pandemia, sobretudo no Brasil, né? E aí, sim, foi numa tarde que a gente pensou, né? Na verdade, assim, eu acho que foram tantas coisas que foram sendo realizadas que eu nem sei muito bem precisar em que momento temporal aconteceu. Mas que surgiu das conversas, acho que muita coisa surge disso, né? Do diálogo. Quando a gente vai dialogar, trocar, ter essa interlocução com pessoas que a gente acredita e que tem uma mesma perspectiva, visão de mundo, é muito fácil que as possibilidades surjam a partir daí. Então, acho que vem desse diálogo, né, Iglê? Que a gente foi pensando as conversas impertinentes, que a gente foi pensando outras possibilidades de ocupar os espaços digitais, porque era algo que não era muito previsível para nós, apesar de que já existia, por exemplo, você mantém um trabalho muito consolidado no LEPET com a TV LEPET, mas, de modo geral, nós, professoras, não tínhamos essa familiaridade com as mídias sociais, né? E talvez nem tenhamos ainda, nem sei se eu quero ter tanta exibição nesse sentido, porque eu acho que tem coisas que a gente precisa organizando de outras maneiras, né, com outros espaços. Mas, enfim, foi importante. Também somos vítimas do capitalismo, porque tudo envolve, né, o dinheiro, e nós precisamos na cidade é uma coisa totalmente capitalista, pois se nós quisermos sair, nós precisamos pagar passagem de ônibus. Se nós quisermos comer, o frango custa R$20. Na aldeia não, nós podemos ir pescar, fazer uma farinha ou pegar uma casa. E se nós quisermos nos vestir, a roupa tem que comprar. E a questão é bastante diferente, né? Aqui a gente precisa se virar como pode. E tudo isso me parece que tem 3 eixos que explicam, que ajudam a gente a entender o que aconteceu antes, porque o sistema não colapsou agora, ele já colapsou há muito tempo. Colapsou porque na Amazônia os grupos políticos que dominam a região nunca priorizaram uma saúde pública e universal, né? Esse é um aspecto. O outro, eles cupinizaram, eles roubaram sistematicamente os recursos públicos. Aqui no estado do Amazonas, um governador, secretários de saúde e empresários foram presos porque roubaram os recursos públicos que eram destinados à saúde, enriqueceram às custas dos recursos públicos que foram desviados. Esses recursos públicos agora fazem falta, né, nessa pandemia, porque o Amazonas é do país o lugar
com a menor taxa de leito de UTI por 100 mil habitantes. Nós somos uma miséria de distribuição de UTIs. A Samila falou de São Gabriel da Cachoeira, o Covid-19 chegou lá no alto, e São Gabriel da Cachoeira tem apenas 7 leitos de UTI disponíveis. Olha a tragédia que se anuncia. E eu acho que você traz um elemento que é importante em relação, por exemplo, à transmissão ao vivo, porque é de outra natureza. A gente está acostumado a fazer as nossas rodas de conversa, as nossas palestras, em espaços muito restritos, né? Alcançando um número muito menor de pessoas, uma turma ou um auditório, mas mesmo assim não tem essa projeção e nem a gente necessariamente acha que tenha que ter. Mas nesse momento da pandemia, alguma coisa tinha que extrapolar, né? E alcançar as pessoas de modo geral, não que essa tenha sido a intenção primeira. A intenção primeira era da gente se conectar com as pessoas. Então, eu acho que isso adensa mais o nível de uma certa complexidade do que foi feito, né? Porque, obviamente, não eram programas espontâneos, não eram transmissões espontâneas, eram planejadas, pensadas, organizadas, roteirizadas. Existia um esforço de compreensão e de estudo. A gente estudava para fazer as transmissões, não era qualquer coisa assim, irresponsável de tratar qualquer assunto. Tinha método, né? Tinha método, tinha uma organização. E eu acho que foi uma coisa que eu fui aprendendo também no processo, porque eu entendia que as coisas tinham que ser um pouco mais espontâneas porque eram conversas impertinentes, mas não. Elas são impertinentes, sobretudo porque elas têm, além de uma forma de fazer, elas tinham uma intencionalidade, que era de trazer uma complexidade e uma análise responsável e crítica sobre o que a gente estava passando. O tema de hoje é feminicídio, genocídio e pandemia. E vocês que nos acompanham pelo canal de YouTube da TV Lepete podem nos enviar seus comentários e perguntas. O tema desta conversa parte de uma preocupação mundial, a pandemia da Covid-19, que se projeta sobre o Brasil e muito ferozmente na Amazônia. Well, first of all, I would really like to thank you for inviting me to participate in this conversation at a time when we are compelled to address a host of persisting social problems around the world, even as we attempt to negotiate a global pandemic that has already claimed almost 400,000 lives. It is especially important, I think, that we reflect on Brazil and the United States, not only because these two countries claim the highest numbers of COVID-19 cases, but also, and perhaps especially because in both countries, this virus intensifies and complicates the already existing problems of racism, poverty, patriarchy, misogyny. Since the era of slavery, Black lives have been considered dispensable. This is why the slogan, Black Lives Matter, has reverberated all over the world. Too often, this traumatic situation with which we are all too familiar is assumed to only affect Black men, despite the large numbers of women whose lives have also been claimed, despite the fact that there's a connection between intimate violence and institutional violence, which we should be aware of, because domestic violence or intimate violence is also a global pandemic. We know that, especially in countries like the US and Brazil, the rates of gender violence have risen because of the shelter-in-place orders. We also know that social distancing in the larger world means that in places like the favelas in Brazil, in homeless encampments in the US, in prisons, and in other congregate living spaces, social distancing is simply not possible. Eu acho que traz uma responsabilidade ainda maior de a partir desse diálogo, né, entender qual é a militância e qual é a intelectualidade da Angela Davis, porque não é você fazer uma live porque é uma grande figura, uma grande intelectual.
mas é de entender a trajetória dessa mulher, né? O que ela está propondo em termos de perspectiva de transformação no mundo, de igualdade, de liberdade. E não é qualquer coisa, acho que também surge uma responsabilidade em relação à figura dela, que foi muito gentil, né, em participar de uma live com pessoas com quem ela não tinha contato prévio. Né? Ela sabia que nós éramos da Amazônia, do Amazonas, de uma universidade estadual, mas ela não tinha o conhecimento da nossa trajetória. Então foi um sinal de confiança enorme ela ter participado conosco e de uma responsabilidade nossa de lidar com isso, né? Pelo que você falou, foram muitas pessoas que visualizaram e acompanharam online, né, a transmissão com a Angela Davis. Então, tinha que ser tudo muito bem articulado, muito bem pensado, para que ela se sentisse à vontade de estar conosco, confiante, né, e entendesse qual era o nosso propósito. Então, isso foi bem importante mesmo e muito marcante. Assim também como foram marcantes todas as transmissões que nós fizemos, por exemplo, com famílias, com professoras, e aí com intelectuais importantes, como o próprio Boaventura de Souza Santos, né? Eu acho que a gente foi sendo muito democrática nesse processo das nossas escolhas, das nossas opções políticas em relação a com quem nós vamos conversar, porque fazia parte disso, né? Não só trazer grandes figuras, não era a intenção. Então, isso era conversar com o maior número de pessoas possível. E eu li um relato da Francineia Fontes Baniwa, também na Amazônia Real, o que me causou bastante comoção, porque ela diz o seguinte, ela fala assim, fomos mortos e nunca fizeram questão de lembrar das nossas mortes, fomos apagados da história. Então, assim, é o retrato do etnocídio, né? Então, isso, o governo, a gente sabe que tem uma necropolítica, como se tem falado muito, e é fundamentalmente etnocida, né? Então, a preocupação para nós é muito maior ainda, e sobretudo para quem está vivendo nessas condições de invisibilidade, de esquecimento. Então, você traça um panorama que é muito importante de dar conta, né? Exatamente. Esses dados divulgados pela CESAI, assim, existem muitos casos que não estão ali. Há um número muito elevado de subnotificações, porque os indígenas na sede dos municípios, eles não são assistidos pela CESAI. E a maioria das mortes, principalmente pelos cocamas, eles não estão nesses dados, porque são geralmente comunidades dentro da sede do município, que não é território demarcado, mas existe uma organização indígena naquele espaço que tem feito esse mapeamento dos parentes em Tabatinga também. Então, assim, existe uma grande subnotificação por conta de a CESAI justamente não computar os parentes das cidades que estão infectados e que estão morrendo. Então, assim, o número pode ser muito mais assustador do que a gente tem visto. Eu aprendi ao longo do tempo, assim, com o exercício mesmo docente, né? Tem uma relação de muito afeto com os estudantes, né? Com as alunas, com os alunos. E o resultado disso, né? Dessa relação que não é uma coisa programada, mas é algo que vai acontecendo. Eu senti muita falta dos alunos e das alunas nesse processo. E aí, eu fiz um convite a alguns deles, né? Para a gente pensar em alguma coisa, para a gente conversar, para trazer alguns temas importantes. E esses temas tinham como pano de fundo uma discussão feminista, tanto que as lives que foram realizadas com estudantes chamava... Na verdade, não são só estudantes, já são algumas egressas profissionais, né, que têm já uma trajetória profissional bastante expressiva. E que toparam, são professoras, né, que toparam também fazer esse trabalho. São jovens, e de usar esse espaço do Instagram, que também era uma novidade, eu nunca tinha feito uma transmissão até então, nunca, em Instagram. Até mesmo para usar a ferramenta foi um exercício. Eu tive que fazer uma prévia para saber o que era uma transmissão, né? Mas aí seguiu também essa mesma proposta de a gente trazer temáticas que tinham a ver com essa natureza da discussão feminista, mas também adensar com questões culturais. Então, eu convidei um estudante do curso de letras cinéfilo, o Luíde, que é um rapaz muito interessante.
a Bianca também, que trabalha com literatura, e a Pamela e a Nayara, né, que iam propondo as temáticas e a gente ia construindo também o nosso roteiro e definindo as nossas convidadas. Então eram lives que não tem nada a ver com as lives que são feitas agora, porque nem cabe, né, nesse universo digital fazer lives longas, mas a gente é como se estivesse numa sala de aula conversando, eram 4 horas de live. Caía uma sessão do Instagram, a gente abria outra e assim sucessivamente. E as pessoas topavam, curtiam, assim, era uma pausa, né, num momento de tensão, não que a gente estivesse tratando de temas que não fossem, de alguma maneira, não tivesse alguma importância, tinham. Só que a gente trouxe outras camadas para essa conversa pública, né? E eram conversas públicas. Eu acho que tudo tem a ver com esse gesto de impregnar de sentido que a gente estava tentando fazer e vivendo, né? Experimentando. E aí as pessoas tinham muita confiança também nisso. Eu achei isso bacana, né? Porque eu não tenho formação em jornalismo. Eu sou uma professora, sou uma educadora. Eu não estava ali fazendo programa de variedades, não se tratava disso. Se tratava da gente ampliar um tipo de conversa, né? Romper algumas fronteiras, né? Não tem a ver só com questão física ou digital. Tem a ver com o que estava se tratando ali, como a gente pode mobilizar alguns conhecimentos e emoções. E, de fato, havia muito estudo por trás daquilo que a gente propunha, né? As meninas estudavam muito, a gente organizava o roteiro, fazia leituras prévias. Por exemplo, se trazia alguém, como foi falado, alguém da psicologia, alguém da música, alguém do teatro, se dava o trabalho, obviamente, de estudar o campo ou a temática específica daqueles pesquisadores, porque são também pesquisadores, para que a gente pudesse aquecer uma conversa, manter uma conversa durante esse tempo todo de live, né? Então, eu acho que é isso. Foi bem bacana nesse sentido. As conversas que foram realizadas também por transmissão ao vivo no Instagram com as professoras, que também era uma novidade para elas fazer isso, né? Significa uma extensão do que a gente já fazia nas escolas, com a pesquisa nas escolas com os cotidianos, né? Que tem muito essa relação de conviver com essas educadoras, de estar lá no dia a dia conversando com elas. Então a gente trouxe essas conversas para o espaço também no Instagram, porque era importante acompanhar o que estava se desdobrando nas escolas, como elas estavam lidando com aquela situação que os governos atuaram de uma maneira muito imediata, sem necessariamente entender o que estava se passando nas comunidades e como as comunidades iriam operar a partir daquilo que estava sendo proposto em termos de aulas remotas, por exemplo, né? Então elas vinham contar como estava acontecendo, contar as criações delas, muitas aflições apareciam, né? Mas também apareciam coisas que davam satisfação para elas, né? Diretoras, professoras, professores, muitas preocupações também com o que viria, o que seria a partir daquele momento com o ensino remoto. Então era um espaço de partilha, foi bem importante ter esse conjunto. Eu acho que do ponto de vista assim, da documentação digital, histórica, está lá, né? Como é que a gente captou aquele momento, né? Que era um momento assim de uma conversa também. Por exemplo, eu de alguma maneira estava ali presente também com as experiências do LEPET e a gente sabe da importância da documentação dessas experiências de professoras e professores nas escolas e de como eles estão pensando e realizando e construindo seus currículos. Então, veio daí também, já tem essa sensibilidade. Mas essa experiência conta, obviamente, mas era tudo uma grande novidade, né? Fazer aquilo era muito novo, não era nada calculado no sentido no que isso vai resultar. Interessante isso porque essa necessidade de estar junto, primeiramente, de alguma maneira, criar modos de continuar essa interação, né? Essas conversas, mas ao mesmo tempo esse compromisso com essa materialidade, né? Com esse registro histórico, de entender o contexto, porque, pensando bem, não foi algo que a gente parecia que já estava mais ou menos assim disposta a fazer, né? Mas era tudo muito novo ao mesmo tempo. De qualquer modo, eu acho que fica como uma experiência que eu não sei se eu continuaria mantendo, tanto que não mantive. Essas experiências de conversa com os estudantes, com outros pesquisadores, com as professoras das escolas, foi algo que se deu, sobretudo, intensivamente no primeiro ano da pandemia. Mas isso também gera um cansaço. Tem momento que a gente não quer mais aquilo, né? Fizemos, foi legal, foi um trabalho feito, está realizado, mas não é algo que eu entenda que deva se manter, porque
a gente precisa voltar para os espaços da convivência. É um trabalho que vai surgindo como necessidade de responder a uma realidade difícil, mas também é um tipo de convocação para quem tem essa postura de valorizar mesmo a vida, né, as pessoas. Então, eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver com dar respostas, tem a ver com uma mobilização e uma sensibilidade, porque, obviamente, estava todo mundo passando por uma situação de muita tensão e incerteza, né, muito aguda. Bem, eu vou ter o prazer agora de chamar o professor Diego Elias Santana Duarte, o Diego, que é coordenador geral do Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos de Campo Limpo, CIEJA Campo Limpo, que fica na zona sul de São Paulo. O Diego, que é professor de geografia e tem muitas experiências também para trocar com a gente. Então, Diego, muito obrigada pela participação. Diga para nós o que é uma escola democrática para você. Bem-vindo. Muito obrigado, Ceane, Lúcia, todas as pessoas que estão aqui nesse bate-papo. Eu acho que antes de começar a falar de uma escola democrática, eu acho que nossas relações foram para a internet. A gente está com 4 milhões, quase 5 milhões de pessoas infectadas hoje do Brasil e quase, né, chegando a 150 mil pessoas em óbito. E aí essa pandemia mostrou o quanto isolado a gente não consegue caminhar, o quanto uma sociedade que produz seres individualistas, uma sociedade que pensa no próprio umbigo, que pensa só na reprodução do seu capital, no lucro da sua empresa, nas relações tensas trabalhistas, né, que entende somente que tem os seus meios de sobrevivência, de reprodução, para a sua família e para a sua classe. Então, eu começo a destacar que uma escola democrática é um dos respiros, caminhos, objetivos, janelas, estradas de um futuro possível. Então, isso é o primeiro a se destacar, né? E esse espaço que a gente está chamando de escola tem algo sagrado, que é uma educação. E a gente não pode confundir educação com escolarização, né? A escolarização tem currículo, tem processo, tem burocracia, tem interesse estatal, tem uma série de coisas, mas quando a gente fala de um processo educacional e holístico do ser humano, é dar vazão para todos os nossos sentidos, dessa autorrealização, dessa autonomia, desse desejo de ser, de seguir essa força ancestral que caminha, né, nos leva adiante, e que o sistema poda todos os nossos desejos, né, nossos estímulos. Nós não nos reconhecemos na realidade, não nos reconhecemos na televisão, não nos reconhecemos enquanto seres atuantes. Então, falar essas duas questões macro de assembleia, de escola democrática, é falar de um lugar que permite essa possibilidade de pegar todos os nossos sentidos e dessa realização com o outro, porque nós estamos aqui na Terra por ser humanos, né? Nossa característica enquanto seres humanos, ela é isso, é passar adiante. O que a gente está passando adiante? E onde que a gente passa adiante? A escola é um dos lugares necessários para se passar essa tradição dos nossos povos, dos nossos antepassados, de todas as pessoas que nos sucederam. Boa noite, Ceane, Igor, a todos e a todas. É um prazer enorme participar com vocês. Desde já agradeço o convite. Gosto muito das assembleias, tenho assistido, acho que as assembleias populares é um grande exemplo do que é democracia, do que é uma escola democrática, né? A Valdir Garcia tem essa vivência de escola democrática. Nós temos as assembleias desde 2016, e para mim a escola democrática é uma escola contemporânea, é aquela escola que dialoga com a sua comunidade, é aquela escola que está atrelada à realidade, que cria espaços de escuta. Então a gente tem que estar preocupado com as competências do século XXI que esse estudante tem, né? Não dá para nós vivermos uma escola do século... Nós temos hoje, no Brasil, escolas do século XIX, professores do século XX e estudantes do século XXI. Então, a gente precisa adequar essa escola às competências desse estudante, né? Um estudante hoje, do século XXI, é um estudante que ele
é questionador, né? Ele é ativo, ele gosta de experimentar, de viver junto. Então, não dá mais para a escola simplesmente a gente entrar mudo e sair calado da escola, trabalhar em filas, onde o silêncio é a melhor coisa. Então, não dá mais. A gente precisa dessa escola contextualizada com a comunidade, a gente precisa de uma gestão compartilhada, né? A gestão democrática ela é compartilhada por todos, e todos são as famílias, é a comunidade, são os estudantes, são os funcionários. Essa gestão participativa, compartilhada, corresponsável, né? O menino que falou antes de um instante, ele estava falando que a gente pensa assim que democracia é uma escola onde se pode fazer tudo o que quer, a hora que quer. Não é bem assim. A gente tem uma escola democrática, mas com autonomia, mas com muita responsabilidade, né? O meu direito começa onde termina o do outro. A gente pensa muito no coletivo, a participação de todos para tomar as decisões no coletivo, juntos, mas pensando muito no outro, né? No respeito ao outro. Então, essas atividades em mídia, né, envolvendo essas conversas com muitos atores que estão na escola, mas que também estão pensando, a própria sociedade tem a ver com essa necessidade de... É um trabalho, no final das contas. Nós estávamos trabalhando nessas várias propostas e tem a ver com essa necessidade de estar em diálogo. Mas agora, qual é a ideia, qual é a necessidade desse diálogo se estender para dentro da universidade, para dentro das escolas, no chão das escolas, porque isso é fundamental, né? A reocupação desses espaços com compromisso, com qualidade, com uma dimensão política, com reflexão, porque esse é o espaço da reflexão também, né? Na verdade, assim, não era uma grande novidade para as escolas realizar assembleias, porque isso reflete um movimento junto com o coletivo que eu atuo, que é o coletivo CEFA, que é o coletivo Escola Família Amazonas, que essa articulação nas escolas, com as comunidades, já existia, porque nós somos comunitários nessas escolas, nós somos pais de estudantes, pais e mães de estudantes nos espaços das escolas públicas. E nessas escolas que se reconhecem como em processo de democratização ou escolas democráticas, ou se veem como escolas democráticas, tem como uma prática, uma rotina da escola a realização de assembleias, uma vez por semana, mas também as assembleias que são realizadas com as turmas. De qualquer modo, não era uma novidade para essas convidadas, né, e convidados. Quem eram? Eram as famílias, comunitários, diretoras, professoras, professores e, sobretudo, os estudantes, as crianças, né, participaram das assembleias. Também haviam convidados que não eram dessas comunidades, dessas escolas municipais. Eram lideranças estudantis, lideranças comunitárias e que vieram também adensar a conversa nas assembleias. Qual era a proposta? Não era da gente chegar a lugar nenhum no sentido de dar uma resposta definitiva para um problema. Era a gente lançar questões e, a partir dessas perguntas, porque cada assembleia ela partia de perguntas mobilizadoras, problematizadoras, e as convidadas iriam dar a sua opinião, a fazer a sua análise sobre aquele ponto, aquele tema, em forma de pergunta que estava sendo ali apontado. Mas não havia... Era uma grande plenária, na verdade. As pessoas tinham um tempo específico para falarem, lançarem a sua ideia, e não eram questionadas, nada disso. A gente não queria chegar a uma resposta comum, a gente queria estar junto. Era essa intencionalidade, estar junto, refletindo a escola, pensando na necessidade da gente conversar, porque é isso, né? Diálogo. Eu acho que, sobretudo, o exercício da horizontalidade, que algumas escolas já experimentam, né? De colocar no mesmo espaço de discussão e de tomada de decisão, que não era bem o caso, mas no espaço de diálogo, todos os segmentos da escola, todos os sujeitos que compõem a escola, né? Mas com especial atenção às crianças, porque foram participações maravilhosas, né? O que elas traziam de conteúdo, o que elas traziam de reflexão, era muito notável, era muito importante. Mas esse exercício da horizontalidade faz parte dessas práticas que se querem democráticas, né? De escutar todo mundo, ou seja, todo mundo tinha o direito a ocupar aquele espaço, espaço de fala, mas também que do outro lado era um espaço da escuta, né? Então esse exercício, para mim as assembleias foram necessariamente um espaço da escuta também, né? De que o valor que a
a expressão daquelas pessoas, né, daqueles sujeitos, crianças, adultos e tudo mais, tinha um valor ético e político muito importante para todo mundo respeitar, né, a fala e a escuta de todo mundo. Então isso é legal nas assembleias. A gente, nesse processo da pandemia, isso eu falo a gente, incluo todas as educadoras, da educação básica à educação superior. A gente foi se reposicionando em relação a essas ferramentas, de uma maneira crítica, eu acredito, sabe? Porque elas não dão, ficou notório, não só pela questão das desigualdades econômicas, sociais e também da exclusão digital, mas a ferramenta por si não dá conta do trabalho, não gosto de usar o termo da essência, porque não se trata disso, mas da artesania, daquilo que é feito no trabalho educativo. Então, ela pode ser incorporada? Pode. Algumas ferramentas estão fazendo parte do trabalho das professoras? Fazem, mas não vão substituir o contato presencial, físico, as relações, aquilo que é construído na convivência dentro das escolas. Então, eu acho que as educadoras estão manejando isso de uma maneira muito interessante, que é preciso compreender, é preciso estudar, porque elas usaram a ferramenta naquilo que era necessário, era emergencial. Mas não tem ilusão em relação a isso. Eu acho que é importante até do ponto de vista de uma posição política, porque a gente sabe muito bem quais são os interesses em relação, né, a todo um processo de privatização da educação pública, desse assédio, né, dessas reformas empresariais em relação a um emprego de tecnologias que muitas vezes se tornam obsoletas muito rapidamente e precisam ser substituídas o tempo todo. Isso tudo é recurso público. Né? A gente sabe como é que as coisas mais ou menos funcionam, esse apelo, esse assédio dos interesses privados em relação à educação pública, por conta mesmo de recursos públicos e da necessidade, que tem os aspectos ideológicos, obviamente, mas não é só isso, tem muito apelo que é capitalista mesmo. Então, as educadoras vão usando aquilo que está à mão, obviamente, dentro das suas necessidades, mas elas entendem qual é o teor do trabalho que elas fazem. Então, acho que isso dá uma certa tranquilidade, mas que elas precisaram fazer, nós, né, todas, fazer algumas movimentações e reposicionamentos em todo esse período, obviamente, que isso foi uma realidade. Coisas vão ficar e outras não. Teve uma experiência que não foi relatada no espaço, não foi detalhada no espaço das assembleias, que foi trazida pelos estudantes, né? Estudantes de 6 anos, estavam no primeiro ano do fundamental, e eles se organizaram porque moravam próximos, se organizaram e organizaram um currículo para eles. E para esse currículo e para toda essa metodologia, que a questão não era metodologia, mas como eles organizaram um conjunto de conhecimentos que fariam parte da escola deles. E a escola deles era uma escola de crianças, então as aulas eram aulas CRIs. Era assim que eles denominavam. Então as aulas CRIs tinham astronomia, tinham estudos sobre saneamento básico. Então eles foram trazendo outras temáticas muito importantes, e sinalizando para a escola quais eram as possibilidades, né? Porque aqueles eram os interesses no momento para as crianças, de pensar astronomia, por exemplo, de pensar matemática, mas de pensar saneamento básico. Como é que surgiu isso? Aí só um outro estudo. Mas eles conseguiram organizar o currículo deles e fazer uma escola dentro de casa, ao mesmo tempo em que eles acompanhavam aquilo que era proposto por meio das aulas remotas, do aula em casa, mas eles criaram um outro mundinho que é muito próprio das crianças, né? Da construção desses espaços em que elas se expressam de uma maneira muito mais genuína e também criativa. Então elas foram fazendo esse tipo de currículo da escola que elas inventaram, que as crianças inventaram a escola dentro de casa, né? Ou seja, os pais obviamente tiveram bastante dificuldade de várias naturezas, mas também apoiaram. Isso é legal, né? Porque não tem nenhuma família que diga não preciso da escola, não quero mais escola. Quer dizer, tem, a gente sabe, mas por outras razões, que tem a ver com conservadorismo ou outras ideias fundamentalistas. Mas a maioria da população brasileira, dos pais que estão na escola pública, fazem muita questão da escola pública, né? Então, inventaram a escola dentro de casa, mas sabendo do valor e da importância do retorno das aulas, de estar no espaço da escola, de estar nesse espaço de convivência e de conhecimento, né?